Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, LLM em Direito Empresarial pela FGV e especialista em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje no nosso curso MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais, nós vamos aprender sobre alienação fiduciária de bens imóveis, que é um ponto importante dentro da matéria de propriedade real, a propriedade rural, propriedade urbana, para vocês conhecerem como funciona esse tipo de garantia. Inicialmente nós vamos introduzir alguns conceitos básicos para facilitar o aprendizado sobre a alienação fiduciária em si. Então nós começaremos com alguns conceitos, o conceito de direito real de propriedade, e nas próximas aulas nós falaremos sobre outros conceitos para que vocês consigam aprender da melhor forma, entender da melhor forma como funciona a alienação fiduciária e quais são os seus requisitos, quais são as suas consequências. Inicialmente é importante vocês terem em mente que a propriedade ela é um direito complexo e unitário. Ele é complexo porque ele envolve diversos poderes, faculdades e pretensões sob a titularidade do proprietário, e ele é unitário porque ele é uma fusão que vai além da soma de todos esses poderes, faculdades e pretensões. Ou seja, nós temos dentro do direito de propriedade diversos poderes que podem ser exercidos, e esses poderes eles podem ser analisados de uma perspectiva externa ou através de uma perspectiva interna. Através de uma leitura da perspectiva externa, a gente verifica que se extrai o direito de não ser limitado, ou seja, você tem um direito de propriedade e, em regra, você não pode ser limitado pelo governo e não pode ter uma restrição de outras pessoas. Só que existem algumas exceções, como a função social da propriedade, tem as exceções do que você pode fazer ou não com a sua propriedade, como nós falaremos daqui a pouco. Mas é interessante vocês entenderem que essa perspectiva externa tem a ver com a proteção do proprietário diante de terceiros. A possibilidade também de você promover uma pretensão reivindicatória. Quando você é proprietário, se você não tem a posse do bem, você pode requerer ao juiz que você tenha a posse, você vai reaver a propriedade, você vai exercer o seu direito de propriedade que esteja na posse ou na detenção de outra pessoa de forma injusta. Então essa é uma perspectiva externa. Você, mesmo que você não tenha posse, que você nunca tenha tido a posse de um imóvel, você pode ajuizar essa ação reivindicatória para você se emitir na posse. Além disso, nós temos a perspectiva interna, que tem a ver com o que você faz no âmbito interno com aquela propriedade. Nós temos aqui a faculdade de usar, o jus utendi, o poder de fluir, jus fluendi, e o poder de dispor. Esses são os principais poderes que o proprietário tem. Você pode usar a coisa da forma que você quiser. Aqui nós temos a faculdade de usar, que são as inúmeras possibilidades de uso que o proprietário pode destinar a essa coisa. E segundo o Venosa, utilizar, quando você usa um imóvel, você coloca a coisa a serviço do seu titular sem alterar-lhe a substância. Essa é a principal diferença entre um imóvel e um bem imóvel. Normalmente o bem imóvel, quando ele é utilizado, ele vai se deteriorando. Já o bem imóvel não, ele não tem a sua substância alterada pela utilização. Já o poder de gozar, também chamado de fruir, significa a possibilidade de percepção ou extração dos frutos da coisa, sejam eles naturais ou civis, e também desses produtos. Ou seja, se você tem um terreno, aquele terreno tem uma árvore que produz frutos, você pode colher aqueles frutos, é um poder de gozar e fruir. Mas você também pode alugar esse terreno, alugar esse imóvel e perceber os frutos civis, entre outras coisas. Então essa faculdade permite você gozar e fruir desse imóvel. E é interessante que dentro do direito de propriedade nós temos vários poderes, e existem alguns poderes que podem ser transferidos. O poder de gozar e fluir é um deles. Você, como proprietário, você pode instituir um usufruto em favor de outra pessoa, que a pessoa vai poder usar e fruir daquele imóvel. Esse é um exemplo. E o usufrutuário ele vai deter o direito de receber os aluguéis que sejam cobrados eventualmente daquele imóvel e perceber os outros frutos daquele imóvel. Já o poder de dispor, ele é um poder que
ele só é exercido pelo proprietário, ou seja, só o proprietário tem o poder de dispor da coisa, que se caracteriza pela transmissão total, a possibilidade de você transmitir totalmente a propriedade da coisa ou a sua transmissão parcial. Você pode transmitir parte da coisa, parte do imóvel que você possui. E também você pode dispor das figuras parcelares do direito real de propriedade para uso. Essas figuras parcelares são aqueles direitos que você tem de usar, usufruir, de gozar. Também tem a possibilidade de você instituir ali um direito de laje, entre outros direitos. Então são as figuras parcelares que você pode instituir sobre o imóvel. Você tem o poder também de gravar-lhe de alguma garantia e entre outras instituições de direito real sobre esse imóvel. Já o direito de reivindicar, que nós falamos no começo, ele, apesar de ser um ato de perspectiva externa, mas aqui também nós temos ele como perspectiva interna, que é uma faculdade do direito real, ou seja, quando você tem o imóvel, você tem a faculdade, você tem o direito de reivindicar aquela coisa de quem detém ou de quem tem a posse de forma injusta. E esse direito é um direito que não cabe apenas para o proprietário. Se você aluga o imóvel ou se você transfere a posse desse imóvel para outra pessoa, essa outra pessoa ela pode ajuizar ações possessórias para reivindicar a coisa. Aqui vai além daquela ação de reivindicação de propriedade que eu falei no início. Aqui tem a ver com as outras ações possessórias também, que é o poder de você reivindicar, você reclamar a posse da coisa. E aqui também nós temos duas configurações de propriedade. Nós temos a propriedade plena, ou alodial, que é aquela que congrega todos os poderes que são inerentes à propriedade na mão de um só proprietário, ou seja, o poder de usar, fruir, dispor e reaver. Isso aqui acontece quando o proprietário ele tem à sua disposição todos esses poderes. Já quando ela é considerada propriedade limitada ou restrita, quando algum desses poderes não são detidos pelo proprietário. Seja porque o proprietário instituiu um usufruto, seja porque o proprietário alienou esse bem em garantia, entre outras coisas. Então tem essa principal diferença entre a propriedade plena e a propriedade limitada ou restrita. Pessoal, agradeço vocês pela atenção nessa primeira aula de hoje e espero vocês na próxima. Muito obrigado.